Epílogo. Parte 3. Como Albedo disse que precisava pôr um fim em alguns assuntos, eles se separaram no meio do caminho de volta. Ains voltou para seus aposentos sozinho e disse em tom solene à empregada encarregada de atendê-lo hoje: revisarei as estratégias que o reino feiticeiro deve empregar no futuro. Fique aqui e não permita que mais ninguém passe desse ponto. Ains viu que a empregada designada para o acompanhar havia fixado o olhar em direção à porta, na direção da empregada responsável por seus aposentos hoje. Ela provavelmente estava prestes a dizer: vou deixar tudo aqui para você, assim, serei a única a assessorar o venerável Ains Sama. Afinal, era assim que elas geralmente operavam. Ains sabia disso com antecedência, então se adiantou para impedi-la. Terei que considerar as coisas na escala de anos no futuro. Qualquer tipo de movimento pode prejudicar minha linha de raciocínio, fui claro. Sim, senhor. Tentarei o meu melhor para apagar completamente a minha presença a partir de agora. Mesmo Ains ansiando por dizer que não era nesse sentido, as coisas desse modo não estavam bem também. Com toda a honestidade, quanto mais ele pensava sobre, menos ele queria pensar sobre isso. Perfeito. Porém, como não pode apagar sua presença por enquanto, você deve ficar aqui. Sim, Ains Sama. A empregada encarregada de cuidar dele ficou para trás no escritório. O próprio Ains foi direto para o quarto. Seu corpo estava ótimo, mas sua mente estava absolutamente destruída. Ains pulou em sua cama como se estivesse mergulhando em uma piscina. A cama macia gentilmente acolheu seu corpo. Um mergulho magnífico. Se alguém considerasse o tempo no ar, a distância em que saltara, o local em que pousou, a pose que estava quando pousou, etc., seu movimento de mergulho o angariaria elogios que eram objetivamente bem merecidos. Uma destreza que ele adquirira com prática e experiência, afinal, ele mergulhava em sua cama toda vez que estava mentalmente exausto. Ains deu um suspiro de alívio da mesma maneira que um homem de meia idade. Mesmo seu suspiro foi lindo. Se feito uma enquete com milhares de pessoas, os resultados apontariam que era realmente assim que um homem de meia idade suspirava. A razão para isso era a mesma de antes. Ains havia praticado seus suspiros várias vezes antes também. Ains rolou em sua cama depois disso. Às vezes à esquerda, às vezes à direita. Ele estava na capital arruinada até agora, então seu corpo estava coberto de poeira e sujeira. Embora soubesse que seria melhor tomar um banho de slime primeiro, ele não tinha mais capacidade mental para isso. Tão cansativo. Ele foi bem-sucedido em atuar como um vilão. Ele havia lidado com aquele sujeito da armadura platina corretamente. Embora houvesse vários pontos que justificassem consideração e revisão, eles finalmente resolveram um grande problema. Não. Este foi apenas o primeiro passo bem-sucedido em seu grande esquema, pode-se dizer que as coisas só ficariam mais difíceis a partir de agora. Com isso dito, porém, eles conseguiram riscar a destruição sem sentido em sua lista de tarefas, uma das partes mais simples do plano. O que estava por vir eram destruições em menor escala, em outras palavras, trabalho de precisão. O que realmente era problemático seria o esforço de reconstrução que viria depois. Até esse momento, o território do reino feiticeiro era pequeno, excluindo as planícies Katsi, mas tinha nações imensas como seus vassalos. No entanto, as coisas estavam diferentes agora. Eles tinham acabado de ganhar uma grande quantidade de território, os problemas que poderiam surgir disso eram óbvios. Certamente, quem estava encarregada dos assuntos internos era Albedo, mas, se surgisse algo sério, ela definitivamente consultaria Ains. Os problemas que poderiam ocorrer no futuro eram certamente mais críticos e difíceis do que os já enfrentados. Ele não tinha absolutamente nenhuma confiança em si mesmo no sentido de que poderia resolver esses problemas de maneira apropriada. Além disso, ele não conseguia descobrir se tinha feito algo errado desde que entrara nesse empreendimento. Agora, além de Albedo e Demiurgo, os dois gênios de Nazarick, a mulher mentalmente afetada chamada Renner também havia sido adicionada às alas de Nazarick também. Ela não tinha nada a ver com Yggdrasil, era puramente uma forasteira, alguém que não se limitava à narrativa base e, portanto, podia analisar Ains de um ponto de vista puramente objetivo. O que mais o preocupava foi o fato de que seu intelecto era facilmente comparável aos dois gênios de Nazarick. Com alguém como ela por perto, ele poderia realmente representar e atuar a persona de Ains ou algo que ele vinha construindo até agora. Quero fugir daqui. Essa era a verdade sincera das profundezas da alma de Ains. Ains falou como um verdadeiro escravo assalariado que cometera um grande erro que provavelmente seria descoberto no dia seguinte em que entrasse na empresa. Pensei ter atingido meus limites naquela época. Não é hora de que todos saibam que eu fui um picareta sem talento por todo esse tempo. Não me preparei mentalmente para esse caminho? Mas, assim que penso em como seria isso, fico com medo do tipo de reação que eles teriam, que se dane.
Isso não é suficiente para desencadear minha supressão emocional. Era como se a passiva de Ains lhe dissesse que isso não era motivo de preocupação. Ains ponderou e ponderou um pouco mais para chegar a uma conclusão. É isso aí, vou dar uma fugida. Entretanto, isso era mais fácil falar do que fazer. Não havia como deixar tudo para trás de modo que fosse aceitável. Era como se quisesse pedir conta e ainda receber todos os benefícios antes de renunciar. Definitivamente, essa não era uma maneira aceitável de deixar um emprego. Embora ele pudesse dizer é isso aí, vou dar uma fugida e realmente fugir, ele seria menosprezado por isso. Ele precisaria de um motivo apropriado para sua ausência. Será que não havia nada que pudesse usar? Ains colocou seu cérebro inexistente para trabalhar. Mas é claro, uma ideia surgiu em sua mente. Ele havia considerado vários planos de férias remuneradas no passado, mas todos foram em vão. Se fosse esse o caso, que tal dar o exemplo e tirar férias primeiro? Ficar livre das amarras de Nazarick por algum tempo, entregar o trabalho necessário a Albedo, seria definitivamente uma aposta mais segura do que deixar o trabalho para ele. Mas havia uma chance de que ela dissesse a Ains, por ser o líder supremo de Nazarick, que ele tinha que ser incluído no processo de planejamento. Se ela dissesse isso, eu já usei a desculpa de que eles deveriam treinar para serem autossuficientes caso eu falecesse, então usarei essa tática como variante dessa. Vou dizer a eles que, caso eu me tornar incontactável, Albedo ficaria encarregada de tudo. É esse o plano que vou seguir. Ains apertou o punho. Simples assim. Para onde devo ir? Ele poderia melhorar o relacionamento deles com o Império, e mesmo com o próprio Jirkniv, fazendo um tour pelo Império. Ou ele poderia investigar a cordilheira que abrigava a nação dos anões. O Reino Sacro. Esses lugares não animam, já que não há nada de valor lá. Todos os tipos de sonhos se manifestavam em sua mente à medida que se tornavam cada vez mais elaborados. E então, Ains subitamente se lembrou de algo. E se eu enviar os gêmeos para fazer alguns amigos elfos? Aura e Mare. Ele já havia pensado nisso antes, se estava exigindo muito trabalho deles. Embora isso estivesse dentro da norma de seu antigo mundo, Yamaiko repetidamente lhe dizia que a maneira de fazer as coisas estava errada. Partindo desse princípio, ele provavelmente deveria ser mais condescendente com as crianças. Mas então, o que ele deveria fazer? Deveria levar aqueles dois em um passeio? Não soa nada mal. Ou melhor, seria um excelente plano, não? Se eu fizer isso, os dois podem dar o exemplo para os guardiões de andar sobre as férias remuneradas, e também seria um experimento ver como Nazarick se sairia sem eles. Ele havia notado o problema do aumento da carga de trabalho nos guardiões de andar há muito tempo. Talvez ele pudesse descobrir uma solução para esse problema através disso. É isso aí. Depois de concluir uma certa quantidade de trabalho, ele levaria as crianças à nação élfica, para fazerem alguns amigos. Ains levantou-se e saiu do quarto com esse plano firmemente definido em seu coração.